Foi dada a gravação. Boa noite a todos, então, oficialmente. Meu nome é Vladimir e, junto com o Daniel, que está ali compartilhando conosco a sala, nós discutimos ao longo aí das últimas semanas sobre a possibilidade de nós formarmos um grupo de discussão, um grupo de troca de ideias entre os representantes comerciais. Motivados por que razão? Né? Por que a gente pensa em fazer isso? Porque uma das coisas que a gente tem observado é que eu trabalho com uma empresa americana de treinamento de vendedores e o que nós observamos durante essa pandemia é que o pessoal de treinamentos americanos, as grandes empresas, elas incentivaram e aumentaram a quantidade de treinamento para os vendedores. Aproveitaram esse período que... Pode falar, Cláudio. Tem alguém com o microfone aberto, tá? Som de cachorro. Eu acho que ali é o João Marcelo que teria que desligar o microfone dele. João, acho que é o teu microfone que está dando um áudio externo. Onde que desliga o microfone? Ah, ele desligou. Tá, perfeito. Ele acabou saindo. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tá. Bom, então, voltando. O que então aconteceu foi que, à medida em que foi começando a pandemia e a gente foi conversando com as empresas, nós vimos que as grandes empresas estruturadas se preocuparam. Oi, João. Oi, João. O teu áudio ele tá aberto. O teu microfone está aberto, está dando bastante som externo. Tu não teria como dar só botar ele no mudo, que aí fica melhor. Desculpa. É que, na verdade, é capaz. Eu coloquei aqui e acabei fazendo sem querer, mas eu estou tentando... Já tinha até ouvido você falar. Eu só vou tentar desligar. Não, perfeito. Tem um botão ali para deixar mudo, bem tranquilo. Tá, bom, seguimos aqui. Então, uma das coisas que eu observei e comecei a conversar com o pessoal sobre os treinamentos, o que o pessoal tem de informação é que em torno de 23% do tempo dos vendedores é usado com viagens, com visitas diretas nos clientes. Esse é um número que a consultoria tem, que é, vamos dizer assim, uma média do mundo todo. E aí cada um pode pensar, não, eu ando mais, eu ando menos, mas esse número de 23% é o número que tem, que nós deixamos de estar no mercado porque não estamos viajando. Bom, então, o que fazer com esses 23%? Botar o pessoal em casa e capacitação nessa turma toda, online, treinamento, e vamos fazer com que o pessoal fique ocupado. O que eu comecei a perceber é que as grandes empresas que têm os funcionários em CLT, eles treinam e quando tem representante, os representantes ficam de fora. Então, eu comecei a perguntar, mas por que o pessoal de fora não é treinado, os PJ? Ah, porque esse pessoal não é funcionário e tal, a gente não tem uma obrigação de estar treinando essa turma, a gente está se preocupando com o nosso grupo. E eu digo, bom, então não tem ninguém fazendo nenhum movimento com os representantes no sentido de mantê-los saudáveis nesse momento tão difícil, né? E aí eu perguntei para o Daniel, porque o Daniel trabalha com contratação de representantes a nível Brasil. Falei, Daniel, como é que tu sente aí? Ele disse, olha, a gente percebe que tem determinadas empresas que estão trabalhando, tem outras que não estão, e tu vê algum movimento com os representantes no sentido de reunir o pessoal, de fazer alguma live e tal? Ele falou, não, eu acho que eu não tenho visto nada, então nós decidimos formar uma academia. Mas o que vem a ser uma academia? Uma academia é um lugar onde nós vamos estar nos encontrando
no estilo, não de uma academia de universidade, onde as pessoas vão lá para receberem conteúdo, até para mim que trabalho numa empresa de educação a nível mundial, né? A gente trabalha com adulto, formando vendedor, e formar vendedor implica em botar o vendedor a trabalhar em resolver casos, resolver problemas, fazer simulações de negociações, né? Essa coisa de passar conteúdo, ela tende a não ser produtiva. Então, nós conversamos com o Daniel. Como é que a gente faz para montar uma academia? Não no estilo de ficar dando aula, mas numa academia do modelo, aquele modelo da Grécia Antiga, onde eles se reuniam lá na Ágora e o Platão e os discípulos conversavam sobre um determinado tema. Foi por isso que nós demos o nome de academia, porque é um lugar onde, muito mais do que vir aqui querer ensinar alguma coisa, nós queremos fazer com que os nossos conhecimentos, o nosso compartilhamento de ideia, resulte num aprendizado mútuo onde todo mundo ganha. Aí como é que a gente vai fazer ao longo do tempo? Nós vamos estar trazendo pessoas aqui, gerentes comerciais, educadores, vamos estar trazendo pessoas que nós vamos estar definindo para nos falar sobre determinados temas, mas o grande desafio que a gente vai estar se propondo, e que inclusive é o que eu vou estar trazendo aqui, a gente pretende até o final da pandemia, até o final do ano, criar como se fosse um manifesto da Academia de Representação Comercial, como se fosse um livro aberto, escrito por todos nós, sobre o que a gente entende que vai ser o representante pós-pandemia, né? Porque nós temos muitas pessoas falando sobre... É que abriu uma tela para mim aqui que não deveria ter aberto. Nós temos muitas pessoas falando sobre a crise atual, sobre como vai ser o futuro, sobre a digitalização, sobre isso, sobre aquilo. Tem muita informação rodando aí sobre isso, mas efetivamente como vai estar o mercado e como vai estar a profissão pós-pandemia é uma coisa que precisa ser construída. E o que nós devemos fazer, enquanto construtores dessa nossa história, é discutirmos quais os comportamentos que vão continuar valendo e quais os comportamentos que precisam ser substituídos por novos comportamentos que sejam produtivos no que diz respeito a gente se manter no mercado enquanto profissionais bem-sucedidos, né? Porque existem alguns movimentos acontecendo que são favoráveis, mas existem outros que não são favoráveis. Tá? Então, a ideia é montarmos uma agenda que vai se estender enquanto a gente tiver paciência e disposição. Alguma coisa aqui apareceu na minha tela, aqui eu vou tirar fora. Alguém me mandou um presente, não? Nós vamos construir uma agenda, vamos trazer os temas que nós definirmos, vamos trazer as pessoas que a gente entende que vão agregar valor. Junto com tudo isso que nós estivermos construindo, nós vamos fazer um manifesto, vamos pensar num documento em PDF, né, onde a gente vai estar escrevendo junto, que seria como uma nova cartilha pós-pandemia, que a gente vai poder distribuir para os representantes, para os colegas, para as pessoas que não tiveram aqui, que seria uma forma de a gente estar contribuindo com um aprendizado para a profissão. Tá? Daniel, complemente alguma coisa que eventualmente eu tenha esquecido sobre as nossas intenções. Acho que é isso. A nossa intenção foi justamente no sentido de criar um espaço onde a gente possa trazer compartilhamento de conhecimento, um conhecimento prático do dia a dia, efetivamente direcionado para o representante, que, como tu colocaste, é uma figura que muitas vezes no cenário corporativo geral fica um pouco de escanteio, né? Então, acho que o nosso movimento foi nesse sentido. Abrir um espaço que permita a gente trazer conhecimentos, compartilhar conhecimentos
e em cima disso fazer um crescimento contínuo, né? Eu acho que tem muito tema, a gente já discutiu bastante, tem muito tema aberto que pode ser trabalhado, enfim, que no dia a dia, conversando com representantes, a gente percebe que tem uma série de temas que podem ser melhor elaborados, melhor entendidos. Então, acho que esse é o nosso objetivo central, né? Estou no muting aqui. Comentários de vocês, percepções, como é que vocês sentem aí o projeto, a ideia de fazer um manifesto e de aprendizado mútuo. Qual é a impressão de vocês aí? Podem ficar à vontade. Antes, eu tenho um conteúdo que eu vou começar a passar em seguida, mas eu queria ouvir assim de vocês um primeiro sentimento com relação aí ao projeto. Que é um projeto nosso, de todos nós. Microfones, vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho, porque eu vou ter que precisar sair. Eu vou entrar numa reunião agora, de negócios também, mas assim, perfeita a ideia. Eu já havia pensado eu sou representante, estou há 23 anos já no ramo de representação, e não vi realmente nada parecido com isso, né? Essa união, essa força, realmente a força que a gente tem. E a nossa classe é uma classe um pouco desunida, né? Então, eu vejo como iniciativa, assim, tanto que quando eu recebi o convite por e-mail, achei perfeito, quis participar. Infelizmente, não vou conseguir agora dar continuidade aí com vocês, mas até mandei em particular para o Daniel aí, que ele pode manter contato comigo aí, eu vou mandar no e-mail em particular. E eu acho que é por esse caminho, a gente se unir, unir forças, não querendo ensinar ninguém aqui, porque acredito eu, olhando aí com vocês, realmente é a questão de... Muito mais eu tô aqui, acho que para aprender do que para ensinar, mas eu vejo mais a questão também da troca de experiência, até por regiões, por cada particularidade de cada região, né? O que está fazendo aqui, cada um fazendo na sua região, que está dando certo. Graças a Deus, aqui na minha região, aqui a gente tem feito um diferencial aí e tem obtido um sucesso e as vendas realmente assim estão muito, muito, muito boas, crescendo, batendo metas, enfim. Mas assim, vendo do jeito, da forma que a gente tem trabalhado, né? Obviamente, respeitando a particularidade de cada região. Mas perfeito, Vladimir, perfeita a iniciativa de vocês, de realmente trocar as experiências aí. Parabéns pela iniciativa, é isso que a gente precisa. Unir mais a classe e trocar mais ideias, sim. A gente enxerga que, além dessa solidão que o representante tem em ser o seu próprio empresário e tal, né, e não ter, às vezes, o apoio que deveria ter, nós temos um futuro que nós desconhecemos, né? Que é um futuro pós-pandemia que precisa ser, no mínimo, pensado sobre possibilidades de mudança que tem que partir de nós, né? O mundo está mudando igual, se a gente mudar ou não, o mundo está mudando igual. Cabe a nós fazermos a nossa parte, né? E como ninguém sabe a resposta, nós vamos ter que buscar a resposta juntos. Certo? Isso, Guto. Obrigado aí pela tua participação. Eu acabei... Obrigado. Nada, eu que agradeço. Obrigado, Vladimir. Obrigado, Daniel. Até mais. Boa noite para todos, tá? Boa noite, Guto. Tá. Eu acabei mutando ali para todos, né? Vocês viram que a gente estava com um problema ali de áudio. E, Cláudio, tu queres falar? Fica à vontade. Não? Posso falar? Pode, Leonardo. Manda Tudo bem. Só complementando, do outro lado da ponta aí, em relação ao nosso colega que falou agora, o Guto, eu sou um cara mais júnior na profissão, estou há 3 anos como representante, e aí trabalhei a vida inteira como CLT, e desde que eu estou como representante, eu represento uma pasta somente hoje. Já tentei até com o Daniel uma oportunidade recente, antes da pandemia, de expandir para uma segunda pasta, e a minha pasta é muito específica na área da construção civil, não é
não é de visita, de viagem, como a maioria dos representantes estão representando um determinado segmento de produtos, né? Eu represento especificamente para o público residencial, mas assim, eu não tenho conhecimento, não tenho amigos representantes. Então, e aí endossando o que você está falando, essa unidade, eu acho importante para o crescimento da classe, da categoria, porque aqui na minha cidade eu tenho um amigo que representa a marca da Tramontina aqui, mas que não tem nada a ver com o meu negócio, então a gente fica muito sozinho, né? É uma profissão que nos deixa muito sozinho. A empresa está longe daqui, o contato que eu tenho com eles é basicamente por telefone, não há nenhum incentivo a treinamento, a documentação, o que chega para a gente são ofertas, campanhas, mas eu não tenho contato com outros representantes da minha própria indústria, que são 70, eu não posso ter contato com eles, então não tem troca, não tem crescimento mútuo, né? Então, assim, do meu lado de pouca senioridade, eu sinto falta desse contato. Eu acho importante essa iniciativa de vocês. Conheço pouco a empresa de vocês, né? A gente está começando a ter um relacionamento aí há pouco tempo, mas eu acho muito boa a iniciativa e gostaria de participar, sim, né? Recebendo e trocando informações, tá? Então, é só para complementar. Então, aí. Obrigado pela tua contribuição. Então, o convite, fique com a gente. Nós vamos construir uma jornada, né? A gente sabe que é tempo, é energia, é trazer assuntos, é discussões e tal, né? Mas é a única forma de a gente mudar o futuro é se a gente tomar medidas agora, né? Então, legal, bem-vindo ao projeto aí. Mais alguém? Algum comentário? Alguém está me ouvindo? Não, tem alô? Oi. Quem é que está falando? Alô? Alô, alô? Alô? Você deixou muito? Oi. Chester? Eu queria falar. Pode, fica à vontade, fica à vontade. Então, essa ideia é magnífica. Até então, como falou o Guri antes, o Guto, e como falou o outro Leonardo, até então não se tinha, nunca se teve ninguém pensando na nossa classe. E parece-me que essa ideia, com certeza, veio numa boa hora e espero que todos os representantes comerciais consigam entender esse projeto, até porque nós precisamos se unir mais em termos de Brasil, porque todos nós, em termos de Brasil, unidos, a gente tem uma classe extremamente grande, inclusive para força politicamente, né? Sim. Então, tomara que nós consigamos dar andamento nisso e para que esse pessoal, todos esses representantes, venham a participar desse projeto para que a gente consiga realmente fazer alguma coisa e aprender alguma coisa, né? Porque realmente, até então, eu tenho 35 anos de estrada e tenho hoje 5 representadas, porque a região que eu trabalho não é uma região tão rica, então eu acabei tendo que pegar mais do que 1, 2 ou 3, sempre tive mais do que 3 representadas na pasta em função dessa sobrevivência, que é diferente do que o Leonardo falou, que ele só tem uma e ele trabalha só com uma. Mas eu quero mais, só uma parte, eu quero mais, tá? Só tem uma por falta de possibilidade, viu, aqui, não, mas na minha região. Vai chegar lá, pode ter certeza. Daqui a pouquinho tu já faz uns 5 anos, 10 anos, daí tu chega nos 35, que nem eu. Sim. Então, pessoal, obrigado pelas considerações. Nós vamos trazer um primeiro conteúdo aqui para conversarmos hoje, tá? A partir do que a gente já falou. Então, oi. Oi, Márcio. Tudo bem? Tudo bem. Não sei se tu tá me vendo, hein? Não, consegue ver? Não consigo te ver. Estou vendo tá. o teu Argetec. Abriu. Habilitei. Boa noite a todos. Eu peguei um pouquinho atrasado, hein?
Eu vou pedir um pouco de desculpa até de entrar atrasado. Estou atrasado no assunto, peguei uma participação, uma parte de cada um ali explicando. E, cara, há um tempo atrás, o Daniel me ligou. Eu não conhecia o projeto, daí ele me ligou para ter um papo sobre uma indústria que, se eu não me engano, de esquadrias de madeira. E aí eu optei por não participar da seleção por conta das pastas que eu já tenho hoje. E aí procurei entender um pouco mais sobre o projeto. Eu sei que existe alguma coisa semelhante a isso em São Paulo, só que é aquela coisa, São Paulo está lá em São Paulo, está longe do nosso... Está muito longe de nós aqui. E não sei quantos participantes estão hoje aí, mas hoje a gente, além da estrada, que a gente faz um sacrifício grande, a gente fica longe da família, está afastado, também temos, no que tu colocou lá no YouTube, tu falou que não vai ser colocado, não vai ser falado em política e nem futebol, concordo. Mas nós temos que trazer uma situação aí que eu brigo muito, cara, que é o CORE. Porque, cara, a gente só paga, eu pago PJ e pago PF, e não temos nada deles. Nada. O que a gente pede, eles ainda querem cobrar a segunda via, ou querem cobrar algumas coisas. E eu venho, há 2 anos atrás, quando mudou a lei aí, que alguns representantes passaram para o Simples, cara, ficou uma faixa, vamos dizer assim, jogar abertamente, são poucos representantes que hoje conseguem optar pelo Simples e pagar menos imposto. Tá. E, cara, o que eu pago de imposto hoje, eu poderia fazer muitas outras coisas e movimentar mais coisas. Tá, então, Márcio, eu vou agradecer. Esse tema do CORE é um tema que a gente já vai chegar e tal, né? Eu vou agradecer a tua participação e o teu depoimento e vou trazer o assunto do CORE, a gente vai falar num outro momento, mas eu vou dizer para vocês, antes de eu ligar para o Daniel, eu liguei para o CORE do Rio Grande do Sul, perguntando se tinha algum movimento sendo feito e se a gente podia fazer alguma contribuição. Eu acho que eles estavam reclusos lá, não estavam trabalhando, então eu não tive muito sucesso. Mas esse é um tema que a gente vai estar abordando num outro momento. Márcio, então eu vou trazer um tema aqui, tá? Obrigado pela tua adesão, vamos pedir para que tu fique conosco aí nos próximos eventos e vamos ver se a gente consegue criar, como o Chester falou, talvez um movimento maior, onde a gente possa ter uma maior força aí com relação a esses assuntos que nos incomodam, né? Ok, pessoal? Márcio, posso seguir adiante aqui? Pode sim, só quero te passar o seguinte, eu vou correr atrás aí, cara, nas 5 indústrias que eu tenho, alguns outros representantes a gente acaba dividindo pasta, mas na próxima aí eu me comprometo a repassar o link e vou cobrar o pessoal aí para que engaje no movimento para a gente ter mais força. Isso aí. Como hoje é o primeiro, a gente então acredita que ao longo do tempo a adesão aí de mais pessoas vai ser maior e fundamental, né? Ok? Essa ideia do Márcio é legal. Eu também vou trabalhar em cima de grupos de representantes que eu tenho para trazer mais gente para o próximo evento. Isso aí. Obrigado. Então, eu vi que chegou ali o Aníbal, mas eu vou compartilhar com vocês uma tela que eu preparei aqui. Bem-vindo, Aníbal. Quer dar uma boa noite para o pessoal? Qual cidade, Márcio? Márcio, qual é a tua cidade? Qual é a tua cidade? Taquara, tá. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso. Tá. Eu vou. Com a Parabone, Márcio. Como? Trabalhei com a Parabone. A Parabone de Riozinho. Teu vizinho? Sim, Riozinho. Tá, eu vi que estive na fábrica lá em Riozinho. Eu vi que o Aníbal não deu boa noite dele ali, então eu vou dar uma mutada aí no microfone de vocês.
para mim trazer aqui. Aníbal, boa noite. Deu uma boa noite por chat ali para todos. Tá bem. Eu vou compartilhar, então, uma tela com vocês aqui e vou trazer um primeiro conteúdo do que a gente conversou com o Daniel para apresentar para vocês. Tá? Então, aqui vai a tela. Chegou? Chegou, né? Daniel, ok? Tá, então vamos lá. Aqui está o nosso primeiro encontro. O que nós temos aqui são duas empresas. A SIM, que é uma empresa especializada na contratação e prestação de serviços para as empresas na contratação de representantes. E aqui está a minha empresa, que é uma empresa a gente tem um escritório aqui no Rio Grande do Sul e temos algumas empresas, a gente trabalha com desenvolvimento de equipes comerciais e, basicamente, o nosso foco, em função de que a metodologia vem dos Estados Unidos, é uma metodologia mais focada para grandes empresas, mas nada impede que a gente converse aqui sobre algumas das coisas que a gente comenta lá com as outras organizações. Esse e-mail aqui, eu gostaria que vocês ficassem com ele para a gente se comunicar por e-mail num primeiro momento a partir daqui. Tem um microfone aberto aí de alguém. Ok, obrigado. E o primeiro aspecto que eu vou trazer para vocês, pessoal, é este aspecto aqui. Esse e-mail acho que está errado, hein? Só uma observação aí. Vamos lá. Não, está errado mesmo. Está errado mesmo. Academia do Representante. Quem é que falou? Obrigado. Eu que falei. Obrigado quem falou. Desculpe a minha falha aqui, na próxima, assim que terminar, eu já vou alterar aqui, mas o e-mail é Academia do Representante. Beleza. A primeira lâmina que eu vou trazer é essa aqui, ó, pessoal. Cada vez mais, a profissão de vendedor muda no sentido de uma arte para uma ciência. O que é que a gente entende por arte? A gente entende por arte aquela capacidade que todo bom vendedor teve ao longo dos últimos séculos, né, de, através da comunicação e através do relacionamento, fazer negócios. E hoje ainda temos uma característica de precisarmos de um pouco de arte para contornarmos todas as dificuldades do mercado. Mas a gente percebe que, gradativamente, através da evolução das tecnologias e da mudança dos comportamentos dos consumidores e dos clientes, sejam eles empresas, sejam eles pessoas, o mundo vai mudando e o mundo nos leva a uma venda mais científica. E aí a pergunta é, que tipo de ciência que a gente poderia se utilizar para ser um melhor vendedor? Essa fica a pergunta. O que é que nós vamos estudar, né, gente, para sermos melhores atores comerciais, sendo o que a gente enxerga os representantes como pessoas jurídicas, empresários que precisam estar aptos para prestarem serviços para outras pessoas jurídicas e se sustentarem as suas famílias, se desenvolverem no mercado, serem felizes e considerarem que dentro da sua atividade, que era uma atividade artística e que está virando uma ciência, são bem-sucedidos num ambiente hostil, onde a gente tem uma economia que, quando termina uma crise, começa outra, e quando a gente acha que vai ficar bom, surge uma pandemia. Então, nós temos que, de certa forma, pensarmos que a nossa profissão ela passa por mudanças
e cada vez mais ela tende a ser uma ciência. Eu vou colocar no próximo slide o que aqui eu chamo de ciência. A ciência que a gente tem que se tornar é a ciência política. Quando a gente traz essa palavra política, a primeira impressão que as pessoas têm é que, pô, quer dizer que agora eu vou ter que virar um político, vou ter que... Eu não gosto de política, não é uma coisa que me interessa. Eu, na verdade, quero mais é que os caras lá de Brasília explodam e eu quero cuidar das minhas vendas aqui, não quero me tornar um político. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esta palavra e por que eu trago ela aqui, tá? Eu quero trazer, na verdade, um conceito diferente de política, tá? Porque o conceito que eu trago de política é o seguinte, ó. Ser obrigado a negociar com quem você não gosta é política. A política é a gestão de conflitos entre entes, seres, pessoas jurídicas que têm desejos que são desejos conflituosos na maioria das vezes. Então, a política é a gestão de conflitos. E o que tem por trás de cada ação no mundo social, no mundo político, no mundo das relações. Vou dar um exemplo de uma atividade política social do nosso dia a dia. Vamos supor que a gente tem uma filha de 18 anos e que a filha deseja ir numa festa e ela percebe que, se ela for pedir para a gente autorizar a ir numa festa, supondo que a gente tenha uma filha, a gente vai estabelecer algumas regras. Tu pode ir acompanhado, tu pode chegar em casa a tal hora, tu não pode gastar isso. E então, a filha, para não ter que se submeter a essas regras, ela acaba arrumando um argumento de dizer que vai dormir na casa da amiga, porque aí, se ela for dormir na casa da amiga, ela não precisa ficar com esse regramento político estabelecido por alguém que tem um poder, que no caso é o pai. Se vocês forem levar sob o ponto de vista, eu peguei aqui um exemplo só para dizer que isto é política familiar, isto é política social, as relações entre as pessoas são relações políticas porque os interesses são interesses distintos e muitas vezes nós temos que negociar. É o que a gente faz na maioria dos tempos, na maioria dos dias. E a quem interessa que as coisas sejam como elas são? Por que a gente não aprende a política na escola? Por que a gente tem a impressão que a política é uma coisa que é exercida em Brasília ou é exercida na prefeitura e que nós não temos condições nenhuma de fazermos política porque nós não somos políticos? A única coisa que a gente tem de influência para a política é ir votar de tanto em tanto tempo porque nos obrigam. Esse sistema de coisas que foi criado, ele tem interesses políticos dos entes que estabeleceram as regras e que nós temos que seguir. Se a gente for pegar, por exemplo, a Lei da Representação Comercial de 1965, e que está vigente até hoje, com todas as mudanças, né? Quando tu começa a olhar a lei, né, que foi justamente no período ali pós-ditadura militar, o golpe de 64, né, a primeira coisa que a lei diz é o seguinte: tu tens que se submeter a um conselho, tu tens que mandar a documentação para o conselho e o conselho é que vai gerir as atividades da tua profissão. Aí, por um lado, tu diz, pô, que ótimo que tem uma legislação que está me defendendo juridicamente, politicamente. Mas, por outro lado, colocaram um ente poderoso a quem eu tenho que me submeter. Essa é uma atividade completamente política, que a gente precisa entender, né, e que foi trazido aqui agora há pouco, né, mas que não é o tema da atividade de hoje. A atividade de hoje é para dizer que vocês, representantes comerciais, são entes políticos. Entes políticos. E olha a palavra que eu trago aqui para vocês entenderem
do que se baseia a política? A política utiliza de uma atividade que se chama cinismo. O cinismo é o verdadeiro ocultamento da motivação do agente que está fazendo a política. Vou dar um exemplo para vocês. Se, quando tu chega num cliente que tu não gosta, mas que tu precisa passar lá para vender para o cara, tu fosse transparente e autêntico, tu ia dizer para o cara, olha, eu estou passando aqui porque eu preciso, tu está na minha roda, eu preciso vender, não gosto de ti, acho que tu é um cara arrogante, um cara chato, acho que tu não administra bem, acho que tu trata mal os teus funcionários, tu não te relaciona bem com eles e, na verdade, eu estou cumprindo aqui a minha obrigação, que é colocar o produto da minha empresa no teu negócio. Mas se dependesse de mim, enquanto ser político, eu não viria. É óbvio, né, pessoal, que a gente não diz isso para cliente nenhum. A gente, mesmo que não goste do cliente, a gente politicamente trata ele bem, passa a mão na cabeça e no ombro, e no final a gente tem o objetivo, que é um objetivo cínico, de sair de lá com o pedido, porque o nosso interesse enquanto vendedores é tirar o pedido e ganhar a comissão. Só que não se pode dizer isso, assim como a gente também não pode ligar para o gerente de vendas, que estabeleceu uma política comercial, e dizer, cara, tu é um péssimo gerente comercial. Essa política que estabeleceu não favorece em nada. Eu te diria o seguinte, ó, vai procurar a tua turma, vai trabalhar em outra empresa, porque tu está atrapalhando as minhas vendas aí como gestor dessa empresa que tu está. Porque teu antecessor era um cara muito melhor que tu. Vocês não se veem dizendo isso para os gestores comerciais que comandam as políticas de vocês. Nós somos, então, seres políticos e utilizamos o cinismo. Não enxerguem o cinismo como uma palavra negativa. Nós utilizamos o cinismo e, inclusive, a filha usa o cinismo com os pais para dizer eu vou dormir na casa da minha amiga, não precisa se preocupar que amanhã, antes do meio-dia, eu venho para casa. Ela vai poder ficar na festa o tempo que ela quiser e ela resolveu isso de uma forma não transparente. É ético, não é ético? Ela está defendendo os interesses dela. O interesse dela é ficar na festa até as 2h30, 3h da manhã, porque se depender de ti, meia-noite, tu quer ir lá buscar a filha. Eu trouxe esse exemplo, muitos não têm filho, mas eu acho que isso serve para elucidar que a questão política é uma coisa do nosso dia a dia. E se nós vamos deixar de ser artistas como éramos e vamos ser mais cientistas, nós temos que desenvolver a capacidade de enxergar além do cinismo. O que significa enxergar além do cinismo? Enxergar o que está além do que a pessoa do outro lado da mesa está falando. E eu vou dar um exemplo para vocês, está escrito ali, o cinismo e a política está por toda parte, independente da atividade que a gente exerce. A gente, de certa forma, é pago para mentir, porque a gente precisa fazer as coisas acontecerem. A gente não pode chegar no cliente e dizer tu é um mala. A gente tem que ir lá e dizer que a gente gosta dele e que a gente está feliz em vender para ele. Eu coloco aqui o exame, o médico. Tá? Eu trabalhei, eu acho que uns 15 anos na indústria farmacêutica, né? E visitação em médico. Ontem eu ainda estava num treinamento com o pessoal da indústria farmacêutica. Tanto a indústria farmacêutica, quanto o médico, quanto o paciente, as relações são relações políticas, porque se o médico fosse dizer efetivamente qual é o interesse dele em te atender, ele está interessado na
atividade financeira e no bem-estar financeiro dele para poder usufruir com a família dele das coisas que ele tem interesse. Não é uma atividade focada 100% no paciente. O paciente é um meio que o médico utiliza para ganhar dinheiro. E a indústria farmacêutica se utiliza do médico para vender farmácia, e eu tenho que dizer para vocês que farmácia é uma das coisas que mais tem no mundo, né? Está ampliando o consumo de medicamentos, porque é uma indústria que consegue ser politicamente bem-sucedida. Ok? Aqui eu trago um conceito junto com a política, que é o conceito de guerra. Se vocês olharem a história da humanidade, ela é composta de conflitos entre pessoas, entre famílias, entre clãs, que politicamente acabam tendo desentendimentos, que uma das formas de resolver o desentendimento é através da guerra. Então, o ser humano, enquanto ser humano, é um ser humano de interesses. E os meus interesses tendem a não ser os interesses do meu vizinho. O meu vizinho tem um tipo de interesse, eu tenho outro tipo de interesse. Se eventualmente sexta de noite eu quero descansar e o meu vizinho resolve fazer uma festa, nós temos um conflito. Politicamente eu vou ficar quieto e vou deixar o cara fazer a festa dele, mas pode ser que se eu tiver um outro temperamento eu vou abrir a janela e vou mandar o cara baixar o som, ou vou mandar um WhatsApp para ele dizendo que ele tem que parar. Então, o ser humano, assim como é um ser humano conflitante, ele também é um ser humano guerreiro. E a guerra é uma forma de fazer política usando um elemento que é o elemento da força. Tá? Se vocês pegarem, isso a gente vai tratar no próximo encontro, se vocês pegarem a linha de raciocínio das empresas, as empresas formaram a estrutura delas com o presidente, com o dono, com os gerentes, com os diretores, com os supervisores, com os funcionários. É uma estrutura que copia a estrutura do Exército. A estrutura do Exército é uma estrutura de organização focada em hierarquia e preparada para a guerra. Se a gente traz para o nosso mundo comercial, a gente vai ter palavras como... Aqui eu falo um pouco sobre o conceito de guerra, mas vamos pegar o conceito das empresas sobre atuação no mercado. Vocês já viram alguma empresa começar o ano dizendo: esse ano a gente decidiu que nós vamos diminuir as nossas vendas em 10% ou 12%? Nunca acontece. As empresas, elas querem crescer, elas querem se desenvolver, elas querem ampliar mercado, elas querem ganhar mais, elas querem conquistar, elas querem dominar territórios que estão na mão de outros competidores. Então, a gente está inserido como entes políticos dentro de um ambiente de guerra que foi traçado através de uma estratégia entre organizações, na maioria das vezes, quase que 100% das vezes, para expandir mercado. Como é que as empresas expandem mercado? Elas ampliam a linha de produtos, elas ampliam os territórios, e quando elas sentem que não é suficiente, elas ampliam o número de representantes. É uma das estratégias mais comuns das organizações. Ao invés de aumentar a produtividade do representante, ajudando ele a vender mais, os caras vão lá e botam outro representante para dividir a região e dividem os clientes e pau na máquina. Onde tinha 2, onde tinha 1, agora tem 2. E se esses caras não entregarem um número, a gente vai botar 3. Essa é a política que a maioria das organizações utiliza, sejam elas as organizações que trabalham com representantes ou sejam as organizações que trabalham com vendedores próprios. O nome da palavra é expansão. E aí, quando a gente pega e olha o histórico do mundo nos últimos 300 anos,
No passado, tu visitava um cliente e tu tinha um produto. Quando tu chegava com o produto, o cliente dizia: bah, eu estava esperando tu vir aqui porque eu precisava do teu produto, comprar o teu produto. À medida que os anos passam, a revolução industrial evolui, o número de players no mercado amplia e os produtos passam a ser excessivos, o que acontece com as vendas? O comprador passa, ao invés de ter a necessidade, ele passa a ter o domínio sobre de quem ele compra e de quem ele não compra. Isso já fazem décadas que nós estamos nessa situação, né? O tempo da escassez de produtos já terminou. Hoje, um comprador, seja ele uma pessoa física que quer comprar um telefone celular, ou seja o dono de uma loja que quer comprar calçados para revender, roupas para revender, material de construção, carro, lâmpada, o negócio que o cara colocar, que ele quiser vender produto, ele vai ter centenas de representantes batendo na porta para colocarem o produto dentro do varejo. Daí o cara deita e rola, né? Ele pede enxoval, ele pede 120 dias de pagamento. É o cara que politicamente tem o poder. Então, se nós olharmos a posição do representante ao longo dos anos, o representante vem sendo acuado por um mercado com excesso de oferta num mundo recessivo. Por mais artista que tu seja, né, se tu olha ao longo do tempo, esse não é um cenário para prosperar, esse é um cenário para sobreviver, né? E, bom, para ganhar mais dinheiro, eu vou ter que pegar mais coisas para vender e vou ter que continuar sendo um artista. É muito difícil, num cenário assim, estar numa posição onde tu és se a gente for pegar o cenário de guerra, tu és um mercenário. Vou usar essa palavra, ela é meio pesada, tem até um caráter negativo, depende do ângulo que a gente olha, mas se tu não pertence ao exército da organização, se tu não usa o uniforme do exército e os caras te contratam para trabalhar para eles, tu está sendo contratado como um terceiro. Um cara que é um terceiro no exército é um mercenário. Ele é pago para jogar um determinado jogo, batalhar numa determinada batalha, numa determinada guerra, e ele vai ser pago por aquela atividade ali. Se vocês olharem, politicamente, o representante recebe, vou pegar ainda dentro do cenário da guerra, o cara recebe uma metralhadora e os caras dizem: velho, vai lá e mata a quantidade maior de pessoas que tu puder matar, me traz a cabeça dos caras, que se tu chegar aqui com a cabeça dos caras, eu pago pelo número de cabeças que tu matou. Se tu não vender nada, se tu não matar ninguém, problema teu. Se tu vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro para botar gasolina, para pagar pedágio, para pagar celular, para te vestir, para pagar a escola dos teus filhos, para sair com a namorada, para comer uma pizza, não é um problema meu. É um problema teu. Você é que tem que se virar. Eu já estou te dando a metralhadora. Então, usa as tuas habilidades e vai para o mundo e me traga as cabeças cortadas, porque eu te pago a partir das cabeças cortadas que tu me trouxer. Esse é um mundo que foi construído e a gente vê que o poder não é do mercenário, o poder é do comandante do exército. E aí, quando ele chega para enfrentar lá na batalha o outro cara que está do outro lado, lá que tu tem que matar, é um cara extremamente poderoso também. Então, tu tem de um lado um cara que te manda ir para a batalha, pega aí a tua metralhadora, que metralhadora eu estou, na verdade, falando que são os produtos que vocês têm para vender, né? E me traga as cabeças cortadas. Senão, tu não recebe, velho. Senão,
tu fica com o abacaxi na tua mão. Então, a gente se depara, eu comecei a trabalhar com a minha primeira equipe de representantes que eu gerenciei no início da década de 90, tinha uns caras extremamente bem-sucedidos financeiramente, vendendo uns produtos, assim, eu olho os estados do Brasil, quando eu ia para o Ceará, quando eu ia para a Bahia, os caras ganhavam muito dinheiro, né? Hoje a gente vê que a situação é um pouco diferente. A maioria, dentro das equipes de representação comercial, tem alguns que ainda continuam ganhando bastante dinheiro, mas tem uma imensa maioria que muitas vezes paga para trabalhar. E esse é o cenário político que foi construído e que precisa ser navegado nele, sobreviver e prosperar. E ainda nós não estamos falando de pandemia e não estamos falando de pós-pandemia. Então, a estratégia da guerra, né, essa coisa da ofensiva, da guerra de guerrilha, eu trago 2 exemplos aqui. Ó. Na Primeira Guerra Mundial, né, o Napoleão, que era um cara que conquistou a Europa lá com as guerras napoleônicas e tal, a tática do Napoleão era o seguinte: vamos para cima com tudo e quem tiver na frente nós atropelamos. Ofensiva a todo custo. Quantas empresas vocês conhecem que essa é a estratégia comercial? Pau nos caras, vamos para cima, fecha o negócio, não perde o negócio. Dá o desconto que tu tem que dar, depois eu me viro aqui dentro, cara, bota o pedido. Essa é uma estratégia napoleônica, né? Vai para cima e me traga o pedido de qualquer maneira. E o Napoleão, na Primeira Guerra, se deu mal porque tinham as trincheiras e os caras chegavam nas trincheiras, eles não conseguiam passar pelas trincheiras, recebiam bala de tudo que era lado, e os caras ficaram empacados na guerra ali, que a guerra não andava, uma guerra que era para durar 6 meses, durou uma cacetada de tempo porque a estratégia do cara não funcionou. Quando a gente vai para a Segunda Guerra, né, a tática que era usada é que tu tem que saber te defender. Deixa os caras atacar, nós vamos se defender aqui, vamos fortalecer uma guerra defensiva. A França criou uma linha em todo o território francês para não deixar os alemães entrar e ficaram esperando os alemães ali para os caras levarem tiro quando eles chegassem. Os alemães vieram com uns tanques de guerra que eram super rápido, passaram por dentro de uma floresta e quando os franceses viram, os alemães já tinham chegado e já tinham dominado o país, e eles tiveram que entregar o país com uma tática defensiva patética, né? Tiveram que entregar todo o país para os alemães. Todas essas estratégias presentes na guerra, que são questões políticas, estão presentes dentro das empresas. Tá? Eu avalio, fazem décadas, né, através de gestor, que eu já fui, de equipes comerciais que eu comandei, e hoje como um consultor de empresas, esse é o raciocínio das organizações, né? Se desenvolver através de mercados recessivos, pau na máquina, bota vendedor para vender, bota produto para vender, faz uma política comercial que dê resultado. Enche a fábrica, não deixa a fábrica sem pedido. Pô, essa estratégia funcionava na década de 60, na década de 70, quando todo mundo precisava de tudo. Hoje em dia é muito mais difícil ter uma estratégia vencedora através de produto, porque aquilo que eu falei, tem excesso de produto, né? A China faz 20 anos que está inundando o mercado com produto e ainda tem empresário brasileiro de indústria que acha que ele ainda vai vencer através de volume de produção. É muito difícil. Eu vivo aqui numa região calçadista, eu sei isso muito bem como funciona. Mas, afinal de contas, então, se a gente for para vendas, o que é uma estratégia de vendas bem-sucedida? Considerando que a gente é um ator político que está envolvido dentro de uma guerra e que nós devemos traçar estratégias para sermos bem-sucedidos. O que é uma estratégia de vendas bem-sucedida?
Uma estratégia de vendas bem-sucedida é uma estratégia que é eficaz em influenciar as decisões de compra dos clientes. Ou seja, o nosso trabalho quanto seres políticos cínicos, enfrentando clientes que não estão interessados no nosso sucesso, é a gente conseguir convencê-los a comprar os nossos produtos de uma forma artística, nunca vamos deixar de ser artista, mas de uma forma com política e com a consciência de que é uma atividade política e que o poder não está contigo. O poder está com o cara que tu está politicamente envolvido. Isso é uma situação, não é fácil viver num mundo assim, onde tu tem que negociar com uma empresa fornecedora que tu representa, que não vai te dar muita colher, não. Tu vai ter que estar na política do cara, e tu chega num cliente que o cara também não está muito afim de te dar refresco. Então, tu é um mercenário ferrado, que tem que lidar num mundo ferrado, onde tem uns caras fazendo a mesma atividade que tu, que também querem te ferrar. E tu tá sozinho ali naquele mundo, naquela batalha, no meio daquele tiroteio, e ainda tem que viver feliz e chegar em casa feliz e com dinheiro. Pô, isso é um tremendo de um desafio, né? Não é fácil, gente. Tá? Aqui, então, a gente tem que olhar a venda como uma coisa estratégica, cada vez mais difícil, cada vez mais digital, cada vez mais os grandes tubarões do mercado, os grandes marketplaces, querendo tirar todo mundo do caminho para que os clientes fiquem com eles. Né? E aí estamos falando de Amazon, Google, Facebook, o chinês do Alibaba. Agora o pessoal do Magazine Luiza resolveu fazer um marketplace aqui. Então, tem um desafio enorme pela frente, tá, pessoal? E aqui fica, então, o processo de venda estratégica tu tens que obter e analisar informações a fim de desenvolver e implementar uma estratégia de venda bem-sucedida. Ela precisa ser repetível, consistente, sequencial e gerenciável. Esse é um grande desafio porque nós fomos ensinados, cara, pega a tua metralhadora e vai para a rua, não pensa muito. Vai para o mercado e me traz os pedidos, me traz a cabeça cortada, que aí eu vou te pagar. Não vem muito na empresa, não fica muito de nhenhenhé, pega o carro e vai viajar. Olha, eu assisti esse filme assim nos últimos 30 ou 40 anos, de ter representante que barrado na porta da empresa porque o gerente não queria que os representantes entrassem dentro da empresa. Tá? E o terreno da batalha é a mente. Porque se nós formos pegar como atores políticos que nós somos, o nosso relacionamento é com pessoas. Por trás de cada empresa, seja na empresa que a gente representa ou seja no cliente, tem uma pessoa do outro lado. Então, é um embate político de interesses entre pessoas. Como é que a gente vai ser bem-sucedido? Não é mais através de produtos, gente. A época dos produtos já se foi. A gente precisa ser bem-sucedido no desempenho com as pessoas, fazendo com que as pessoas e as suas mentes e os seus sentimentos e os seus medos e as suas as coisas que a pessoa não tem bem resolvidas, tudo isso a gente precisa entender. É uma atividade muito menos de produto e muito mais de pessoas, que é um mundo que ainda a gente não está preparado para lidar, porque nós fomos como vendedores preparados para chegar no cliente já falando. Porque o meu produto, porque não sei o que lançamento, tem uma promoção. O cliente do outro lado é um ser passivo, ele não está nem aí para ti, mas tu chega lá falando e no final ele diz, não quero comprar, passa outra hora, passa mês que vem.
nós temos que mudar a nossa forma de pensar para sermos muito mais ouvintes, para descobrirmos o que está por trás do interesse, do que falantes, porque o mundo dos falantes em vendas vai precisar ser substituído pelo mundo dos ouvintes, né? E o que é que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar as percepções dos consumidores, dos clientes. É ali onde a verdadeira guerra acontece, na cabeça das pessoas. Então, nós temos que nos transformar em pessoas que entendem de pessoas mais do que entendem de produto. Esse era o meu fim da apresentação aqui. Esse era o meu slide. Pessoal, passamos pela apresentação, tá? Eu espero que eu tenha trazido alguns insights para vocês sobre o tipo de reflexão que nós temos que ter ao longo desses próximos meses para estarmos preparados para essa batalha que é um mercado que nenhum de nós ainda viveu no mercado que está vindo aí. É um mercado que a gente desconhece. Eu tenho uma interação com uma organização internacional, comentei com vocês, os caras estão em 43 países, a gente participa das lives aqui e vê os americanos falando, os alemães, o pessoal todo mundo palpitando de como vai ser o novo normal, mas é só palpite. Tá? Mas o pessoal do Japão, da empresa tal, estava divulgando isso ontem ali internamente na nossa rede. Os caras estão mandando 50 mil funcionários da empresa deles trabalhar em casa. Metade da força de trabalho da empresa japonesa, que eu não sei o nome aqui, não está na... Né? Os caras não vão mais para as lajes corporativas, vão trabalhar em casa. É uma mudança muito grande. Tá? Entrega de supermercado, não, né? É só pedir ali no aplicativo. O cara que antes fazia Uber vai passar lá no supermercado, vai pegar as compras, vai botar dentro do carro, vai entregar para ti. É um mundo completamente novo. Qual é a nossa proposta? A proposta é nós passarmos um tempo conversando, trocando ideias e mapeando para fazermos um mapeamento, que eu chamei de um manifesto, para que a gente termine a pandemia pensando diferente. Porque se a gente começar a pensar diferente, pode ser que a gente comece a agir diferente. Não é ao contrário, a gente não sai agindo diferente sem ter passado por um processo de conscientização, né? E eu aqui, na verdade, eu dei um certo choque, né? Vocês viram que eu entrei falando de política e tal, né? Porque o ambiente não é um ambiente de felicidade, é um ambiente de crise, sem saber, a gente não sabe para que lado vai. Tá? E nem eu tenho a pretensão de dizer para vocês, né, como eu imagino que é, porque eu também não sei. Eu só sei que a gente precisa refletir, trocar ideias, trazer experiências e, ao longo do tempo, criarmos o que eu estou chamando de manifesto, que seriam as regrinhas que a gente entendeu que são válidas, para que, quando termine essa confusão toda, a gente possa olhar para aquelas regrinhas e dizer, bom, a gente refletiu a respeito disso e eu estou convencido que eu preciso mudar nisso, nisso e nisso, nisso. Mudança, gente, é uma coisa que acontece de dentro para fora. Tá? Ela não acontece de alguém atrás de ti te dizendo que tu tem que mudar. É uma mudança que a gente precisa se dar conta, e se dar conta não é o suficiente, a gente precisa fazer o esforço da mudança. O esforço da mudança é uma praga. Tá? A empresa que a gente trabalha em treinamento tem muita convicção. Se tu chamar os caras, botar numa sala, vocês devem ter passado por isso como vendedores. Agora nós vamos fazer uma convenção de vendas, vamos chamar um palestrante, vamos botar todo mundo na sala, antes do lançamento do produto, nós vamos chamar o cara vai fazer um teatro do caramba e vai falar sobre uma quantidade de coisas que fazem um monte de sentido, tu fica até animado e tal. Agora o pessoal está fazendo gamificação, vocês vão passar por alguma convenção aí que vai ter gamificação e tal.
E eu acreditava nisso no passado. Eu fiz muita convenção de venda e paguei caro para vir cara de São Paulo, para dar curso e tal, dar palestra. Aí o cara faz uma palestra motivacional, aí tu volta para o mercado na segunda-feira, tu ainda te lembra um pouquinho do que o cara falou. Na terça-feira, velho, se te perguntarem o que o cara falou no sábado, tu diz, sei lá. Eu me lembro que o cara contou uma piada que eu achei engraçada, mas em termos de conteúdo, zero, zero, zero. Nós não mudamos dessa forma e nós, vendedores, somos a pior raça para mudança que existe na face da Terra e não sou eu que estou dizendo. Esse é um conhecimento acumulado do Miller Heiman Group, que eu trabalho, de 40 anos treinando vendedores no mundo inteiro. Porque a gente se criou por conta própria. O Chester lá, que está mutado, ele tem 30 e poucos anos de mercado. Com quem que ele aprendeu? Não foi numa academia de representação. Aprendeu na marra, dia após dia, se ferrando. Vamos lá, tá chovendo. Azar, Chester. Vai vender, velho. Tu tem que receber a tua comissão. Então, quando a gente se forja, quando a gente se faz num mercado onde a gente mesmo se desenvolveu, é muito difícil vir alguém de fora e dizer, velho, tu tem que fazer de uma outra forma. Não é assim. A gente não aceita. A gente não aceita isso. Tá? Agora, quando tu percebe que o mundo está mudando e que tu precisa fazer alguma coisa, existem duas formas de mudar, né? Ou por medo, se eu não fizer alguma coisa, eu estou ferrado, ou por ambição. Por ambição é mais difícil, porque a gente tem que botar uma cenoura lá na frente. Isso quem faz bem são as empresas. As empresas botam as cenouras e botam a gente correr atrás das cenouras desesperadamente, porque tem um cenourão lá na frente, né? Mas é muito mais difícil. Então, a gente tende a correr pelo medo. Tá? O convite para todos, eu vou devolver a bola para o Daniel aqui, encerrando a minha apresentação, né? Para a gente fazer as próximas combinações. Reforçando, então, nós vamos fazer os vídeos aqui no Zoom, depois nós vamos jogar lá no YouTube. Vamos ver se a gente monta um canal no YouTube que fica com os vídeos armazenados para quem quiser assistir, pode assistir. Eu estou fazendo a gravação aqui, depois tem que achar um jeito de passar para lá. Não temos a pretensão de sermos youtubers e termos 2 milhões de visualizações e nos transformarmos em celebridades. Não, a nossa intenção é ter esse tipo de diálogo aqui e juntos construirmos uma sociedade melhor, onde não tenha tanta gente ferrado na profissão de representação comercial. E eu vou devolver para o Daniel, mas antes eu vou dizer o que um empresário me disse há 2 semanas atrás. Eu falei, como é que tu está lidando aí com teus representantes? 170 e poucos representantes. Ele falou, cara, eu estou preocupado com os meus funcionários, aqui que eu tenho que pagar. Tá, mas os representantes? Não, os representantes continuam me mandando pedido. Mas os caras estão bem, não estão bem? Como é que está a família? Como é que está a saúde dos caras? Então, não é problema meu. Eu já tenho os meus problemas aqui. Os caras que se virem com os problemas deles. Esse é o ambiente político que nós estamos. Nós estamos por conta própria. Então, se nós estamos por conta própria, nós precisamos, de certa forma, fazer um movimento de união no sentido de criar uma consciência de que nós estamos por conta própria, temos que nos virar, e aí eu acho que com o tempo cada um vai trazendo algum insight e nós, enquanto grupo, vamos aprender. Câmbio. Daniel. Daniel. Ativar. Está me ouvindo? Oi, Vladimir? Está vindo o áudio? Eu não estou mais ouvindo.
Fala, Daniel. Não tá Oi, mais tá me ouvindo? Sim, estamos Agora te ouvindo. sim. Ok. Estamos te ouvindo. Ah, legal. Então, enfim, eu acho que está super válido a exposição, não teria nada mais a acrescentar. Dentro, até para explicar para os demais, a conversa surgiu entre nós dois. No momento que o Vladimir me apresentou esse contexto, eu achei bastante interessante. É uma visão diferente, é uma visão que não é usual. Eu, pelo menos, por mais convívio que tenha com representantes, com gestores, acho que é uma visão bem diferente. E não é, como a gente já havia comentado, ela não é uma visão para trazer um fim. Ela, na verdade, ela é uma visão para abrir um olhar crítico para que a gente primeiro possa entender que há muito espaço para caminhar, que há muito espaço para a gente se desenvolver profissionalmente, enfim, politicamente, cientificamente, trabalhar em cima de um processo de desenvolvimento conjunto. Então, o Vladimir não teria nada mais a acrescentar, só realmente essa questão. O objetivo, como a gente comentou, é a partir de agora ter encontros periódicos, fazer mais encontros com temas específicos, aí sim, talvez trazendo temas que vão ficar mais direcionados para um perfil, para alguma questão de conhecimento específico, para que a gente possa compartilhar e fazer um crescimento em conjunto, né? Não estou te ouvindo. Tá, Agora vocês podem, pessoal, pegar aquele e-mail que a gente colocou ali no início da apresentação, né? E se sintam à vontade de estabelecerem os diálogos, sugerindo o que vocês entendem que a gente deveria trabalhar, o que vocês entendem que pode ser construtivo para nós enquanto academia, porque os próximos eventos, a gente programou um próximo evento para o dia 24. Os próximos eventos vão ser direcionados para assuntos que nós vamos escolher em conjunto. Eu tenho um tópico para um segundo evento, mas eu gostaria de ouvir de vocês outras, porque eu pretendo chamar, em algum momento, os gestores comerciais das empresas para virem aqui falar sobre que expectativas eles têm sobre a representação comercial, o que eles entendem que são as principais lacunas que precisam ser trabalhadas, né? Então, é uma forma de a gente pegar alguém de fora, que não é nenhum chefe de vocês aí, é alguém de alguma outra empresa, e o cara vai vir aqui e vai dar o recado dele, e a partir do que ele falar, a gente troca ideias e tal. Num primeiro momento, a gente deixou o e-mail ali como uma fonte de contato. Quando vocês mandarem um e-mail, tanto eu quanto o Daniel receberemos em cópia, né? E o outro lugar onde nós vamos estar gradativamente tendo mais contato é num canal do YouTube que o Daniel criou, onde nós vamos pegar esse material aqui, vamos ir jogando para lá. E eu acho que com o passar do tempo dá para escrever lá também, né, Daniel? No próprio YouTube também dá para fazer comentários e tal. Dá para fazer perfeito. Lá, né? Isso, pessoal. Vocês querem... Eu vou mutar. O Zoom não vai nos tirar fora? Não tem um horário específico? Não, a princípio não. Acredito que não, por enquanto não. Tá, então a gente, em termos de conteúdo, tá encerrando o que a gente tinha preparado, aquela apresentação. Eu deixo a bola para vocês abrirem o microfone e expressarem os sentimentos e as opiniões de vocês aí com relação ao que a gente está se propondo. Leonardo. Com licença. Eu tenho uma dúvida específica sobre... Eu descobri esse encontro, foi ocasionalmente, tá? Eu estava no LinkedIn anteontem e vi lá na timeline do Daniel essa convocação. Eu não sei se vocês já viram, porque eu não sou um frequentador assíduo do LinkedIn, não é todo dia que eu entro, enfim. E aí eu marquei na minha agenda para poder participar. Você falou de um canal do YouTube, e eu gostaria de saber, assim, o próximo evento, vocês vão se comunicar de uma maneira mais direta? Vai ter uma lista de contatos? Vocês vão mandar isso, sei lá, via WhatsApp, via e-mail, para a gente poder estar antenado e se programando para não perder? Porque foi muito bom o primeiro encontro hoje e eu quero participar dos próximos, entendeu? Achei muito
É gratificante estar ouvindo essa conversa toda aqui. Eu até acho que nós não tínhamos pensado neste sentido. Eu acho que é bem interessante quem está presente aqui participando no próprio no próprio comentário aqui do Zoom, se quiser deixar o telefone de contato com o WhatsApp, que aí com as pessoas que já participaram a gente pode fazer uma interação direta, fazer ali um convite personalizado pelo próprio WhatsApp. E aí a gente continua. Eu startei num processo de mailing, a gente comunicou no LinkedIn, o objetivo, como a gente comentou ali no início, que os representantes também possam, na medida do possível, fazer a divulgação para outros representantes, para a gente conseguir cada vez mais angariar aí profissionais que queiram participar do projeto, tá? Mas foi bem colocado, Leonardo. A gente teria que agora, ou se quiserem mandar por e-mail ali no próprio no e-mail que estava ali no início, ou se quiserem mandar aqui pelo chat no privado, a gente faz o cadastro do WhatsApp de todo mundo essa turma aqui inicial, que foram 15 pessoas, a gente consegue fazer o envio do convite personalizado depois. Tá. Nós não temos por intenção de ficar criando um monte de plataformas para divulgação, porque é muito trabalhoso, não é o nosso objetivo ficar plataformando em Instagram e tal. Nosso objetivo é conversarmos aqui, enquanto a gente não tem a quantidade de visualizações e inscritos lá no YouTube. Parece que é 1000, né? Tem que ter 1000 inscritos. Depois de 1000 nós vamos fazer no YouTube, né? Para não ficar pulando de plataforma para plataforma, tá, pessoal? Então, deixem ali, eu já vi que o pessoal está deixando, né? Leonardo, São José dos Campos e tal. Podem, na medida que vocês mantiverem o contato com outros profissionais que podem entender que podem fazer parte, são bem-vindos. A gente, então, programou para 24/10, né? Um segundo encontro. 24/10? Não, tá, desculpa, 24/7. Hoje é dia 10/7. É só para ver se estava todo mundo ligado aí. Tá doido? 24/7. O que o Daniel me perguntou e que eu queria colocar no colo de vocês diz respeito ao horário. Tá? Nós programamos aqui 19h30 porque foi o horário que a gente achou. Podem escrever ali se vocês entendem que deveria ser mais cedo, tipo 7 horas, 6h30. Tudo isso contribui para que a gente vá estruturando o que fique mais confortável para todo mundo. Tá? Alguém mais? Antes que a gente finalize. Eu acho que é isso mesmo. Oi, Vladimir, tu ficou no mudo. Quem quiser fazer comentário, a hora é agora, porque daqui a pouco a gente vai finalizar a live. Podem passar, se vocês tiverem interesse, os comentários finais, aí podem abrir o microfone e passarem rapidamente legal, ali. O que vocês gostariam de falar. O Matheus ali mandou uma sugestão interessante, daqui a pouco até fazendo um outro dia, né? Daqui a pouco sexta é um dia que tem um pouco menos adesão, talvez início de semana, segunda-feira, talvez também seja uma sugestão interessante. Isso tudo a gente pode ir, com certeza, avaliando para melhorar e ajustar, enfim, para ficar melhor dentro da rotina até da própria agenda dos representantes, né? É isso daí. Foi bom? Perfeito. Alô. Ótimo. Eu, Gil, aqui de Niterói. Gostaria de parabenizar a vocês pela iniciativa. Achei muito bacana, achei muito legal. Realmente tem tudo a ver. E eu já estou no ramo, digamos, há uns 40 anos, tá? Aqui dentro do Rio de Janeiro. Eu já
corri todos os lugares, tanto norte como sul, como capital. Já tenho uma boa experiência. Posso dizer que sou um representante que fiz escola, porque eu carreguei a pasta do meu pai. Eu sou formado em administração, porque administração eu vi na carreira, né? Vamos dizer assim, na escola, que poderia ligar aquilo que eu pretendia fazer. Eu já até desempenhava, que era a profissão de vendedor, representante. Então, eu vi na carreira de administração de empresa, né? Na matéria, alguma coisa que eu pudesse associar aquilo que eu já faço, que pretendia, que já sabia que eu já tinha uma profissão, só que eu não queria parar de estudar. E dizer que tudo que vocês falaram, eu já sei muito bem na pele, pelo meu tempo de trabalho, pela minha experiência. E que nisso tudo aí também a gente tem que colocar uma possibilidade, né? Porque um vendedor, um representante, ele tem que ter sensibilidade para poder entender o que o cliente pretende, o que o cliente quer, só no olhar, entendeu? No olhar, você já tem que captar, sabe? É muito importante isso. Nunca querer falar muito dele, entendeu? Saber ser uma pessoa que ele pode te receber bem, porque você tem que ser humilde antes de qualquer coisa. Humildade e simplicidade são duas palavras importantes na nossa profissão. E sei lá, isso aí. Eu já vivi muita coisa, né? E hoje a gente tem um momento totalmente atípico, como a gente tem que se reinventar, se recriar novamente, entendeu? Porque é como começar do zero. Sim. E isso está dando oportunidade de muita gente enxergar coisas que não via, entendeu? Está dando oportunidade das pessoas refletirem quando já estava todo mundo num mar, bem assim, de comodismo, já sabia, já, entendeu? Hoje eu vejo que a gente tem que parar para pensar e procurar os olhos, enxergar. A gente está vivendo um momento diferente na nossa vida, entendeu? E, enfim, eu vejo também, não só pela pandemia, como o processo político que a gente teve, né? Já que você falou em política, mas citar partido qualquer, como o processo político que nós passamos dos governos anteriores, que aqui no Rio de Janeiro se fez sentir muito, entendeu? Eu trabalho numa área, né, que é de Niterói, para a região dos Lagos Norte, Noroeste, uma área bem grande. E eu trabalho dentro da cidade de Macaé, que, infelizmente, a política, né, empregada pelos nossos governantes, praticamente a cidade, quando a gente acabou com a Petrobras, né? E a pandemia, de repente, veio numa situação que piorou mais as coisas. Mas, enfim, né? A gente tem que saber se preservar, tem que saber se superar. As coisas hoje estão as coisas hoje estão muito difíceis, mesmo muito difícil. Gente que já tem assim a gente já consegue tirar alguma coisa no telefone, já conhece, né? E a gente, através disso daí, pode passar por esse momento difícil. Mas, realmente, para pessoas que estão iniciando, começando, e que, de repente, se deparam pelo momento que a gente está vivendo, é muito complicado. Então, achei legal a iniciativa, entendeu? Existe muita novidade, mas a integração
é fundamental, entendeu? Bacana mesmo. Eu não sei como é que... Eu recebi o convite, recebi o e-mail, como é que vocês chegaram até a mim, não sei como é que surgiu vocês conhecerem o meu contato e me fazerem, né, através de e-mail, mas eu acho importante, que nem todo mundo sabe tudo, que não possa mais, entendeu? Então, é isso aí, parabéns para vocês. Conte comigo. Vladimir, tu tá no mudo. Tá. Obrigado, Gil. Contamos contigo dia 24 aí para a gente continuar a jornada. Vamos ver se lá na frente a gente termina melhores do que começamos. Chester, quer fazer algum comentário? É só para engordar um pouco a ideia de que nós precisamos buscar o maior número possível de representantes para aderir a esse projeto, para que, com o passar do tempo, nós ganhemos força, né? E, inclusive, eu acho muito importante, sempre pensei, e vou falar agora, até porque essa oportunidade é única, de nós atualizarmos a lei do representante comercial em alguns fatores. E outra coisa que nós precisamos discutir futuramente é sobre o nosso entidade de classe, que praticamente só recebe e não nos dá nada em troca. Infelizmente, é difícil você falar, é difícil você entender, mas eles guardam uma quantidade grande de dinheiro e não nos dão nada em troca. Só isso. Perfeito. Obrigado. No momento oportuno a gente vai chegar lá, né? Primeiro vamos preparar a nossa... Nós, como políticos, exatamente, né? E depois a gente chega num outro patamar de política. Não é uma intenção, mas se for inevitável, a gente chega lá. Bom, pessoal, eu acho que só nos resta agradecer pela participação de vocês, pelo tempo, pela paciência, né, e pela boa vontade. Nós vamos desejar um excelente final de semana, né, pandêmico, mas estamos vivos e nos encontramos, então, em breve, no dia 24, a gente vai melhorando a comunicação e daqui a pouco a gente está num grupo maior aí. Daniel, deixo para ti o câmbio final. Não, perfeito. Desejar uma boa noite para todo mundo e um bom final de semana. E agora o Gaúcho vai aqui comer uma costela, então. Onde é que é essa costela aí, Daniel? Tá cheirando já. Legal. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Até mais. Até. Boa noite. Tchau.